Só lembrando que nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa claro qual que era a fórmula primitiva da confissão de fé. A fórmula primitiva da confissão de fé daquela igreja que Jesus instituiu pelos homens que ele escolheu a dedo. A fórmula era essa: todos aqueles que estavam lá professavam uma fé bíblica. E ele deixou claro aqui que para que uma fé salve alguém ou um de nós, ela precisa ser reconhecida. Ela precisa ser legitimada. Precisa ser autenticada por Deus. Porque professar uma fé por Jesus somente não é suficiente. Tem que ser bíblico, precisa levar consigo os elementos e as reivindicações dessa fé. E quando eu falo dessa fé, daquilo que Jesus cumpriu e testemunhou, quando esteve historicamente aqui, para que realmente se feche esse quadro de avaliação na vida das pessoas e naquilo que se professa dentro da igreja. Se somos salvos ou não. Ou se estamos no caminho certo, né? Porque por muito tempo se sustentou e se sustenta na igreja até o dia de hoje uma confissão de fé psicológica. Inteiramente psicológica e emocional. Porque não tem alicerces, né, bíblicos. O que na verdade se apoia ali é no sentimento carismático ou fanático daquela pessoa por Jesus. E muitos de vocês sabem que aí entram as crendices e as modas religiosas que giram em torno desse cristianismo que nós sabemos que todo ele é manipulado, arquitetado por ordens humanas. E esse trabalho tem que ser feito. Por quê? O trabalho de reconhecer a fé da igreja, porque na medida em que ela professa, que ela transmite, que ela testemunha uma fé que não seja bíblica e original no Evangelho de Jesus, ela por estas contradições já se condena. E não é porque aquilo que ela fala de Jesus ou testemunha de Jesus, ela acredita que vai salvar. Entendeu? Então, se nós realmente fôssemos fazer uma revisão hoje do que as pessoas pensam, sentem ou falam ou vivem, do que chamam evangelho e cristianismo, a gente ia chegar nessa conclusão. Muitos já foram para o inferno. E a igreja não enxergou isso, porque obviamente não tem coragem para avaliar, e são muitos aqueles que ainda vão ser condenados. Exatamente por essa razão. Por seguirem tradições, por se inclinarem a ouvir e a entender e compreender mais os pensamentos do que, na verdade, a revelação. E o que vai ser tratado hoje aqui nessa igreja é um problema que é velho, mas atuante. É antigo, histórico, mas se repete por nossos dias. O velho gnosticismo. Tá? Uma célula de intelectuais que penetrou dentro da igreja exatamente para incitá-la a crer, como também obedecer teorias, não fatos bíblicos e históricos de Jesus. Tá? O que a gente chama hoje aqui de cristologia moderna. Que na verdade todos os alicerces do que hoje se pensam teólogos e pensadores, como também líderes de igreja, o gnosticismo também acredita. E se você for lá atrás historicamente pesquisar quais são essas ideias e esses pensamentos, você vai ver que todos eles lá se mantêm dentro da igreja até o dia de hoje. E eu não digo para vocês porque o sistema se repete para a liderança atual, mas porque, ou por essa razão, porque os mesmos que destruíram a igreja lá atrás estão à frente dela hoje, certo? A mesma administração, a mesma gestão. Então entra a era, sai era, esses filhos de Satanás, eles se renovam, é uma coisa impressionante. E quanto mais a gente bate, mais deles aparecem. Entendeu? Mas obviamente, a igreja ela é culpada. Eu digo a igreja, o público, o povo, porque mais do que nunca, as pessoas elas estão distantes dessa verdade por preguiça de ler, de revisar, de entender, compreender, de pesquisar,
se aprofundar naquilo que ela professa. Então, se eu professo sobre Jesus uma coisa verdadeira, é porque eu descobri que é verdadeiro, porque eu descobri que realmente é legítimo, vem dele, procede dele, né? Mas não há esse cuidado, não há essa preocupação. E por muito tempo, até o dia de hoje, a igreja é governada pelos idealismos. Mas, em compensação, minha pauta com o amado irmão hoje aqui é apresentar aqui o que a gente chama de divergências e introduções de falsificação que a Bíblia abomina, mas que de repente uma dessas que eu vou tratar aqui se adequa a você. Diremos que ela se alinha exatamente a uma coisa que você sente por Jesus, ou entende sobre Jesus, ou respira sobre ele na sua fé, que nós vamos denunciar aqui e tratar para que você entenda que não é base confessional da igreja legítima. Tá? Se pensar sobre ele assim, dessa forma como na verdade eu vou tratar hoje aqui a nível de cristologia moderna, o velho gnosticismo, como o pastor já falei aqui. Eu queria que a igreja abrisse Romanos 10:17. Primeira coisa que nós temos que entender aqui. Tá? E eu venho falando constantemente aos amados irmãos. Grande parte das pessoas que até escutam o nosso ministério, aqui, vídeos, cultos ao vivo e tudo mais, muitos deles que entram pela primeira vez não entendem isso aqui. Ok? O ponto de partida da fé não é o que o homem sente por Deus, nem o que ele crê de Deus, mas o que Deus revelou ser. Eu venho constantemente que é uma lei, venho dizendo que é uma lei assinalada por ordem, tá? Ordem que eu digo de conteúdo e resultado, porque chegam para nós esse conteúdo e esse resultado da parte de Deus e só cabe ao homem o quê? A resposta. Só cabe a ele isso, decidir, não formular nada, nenhum aspecto sobre Deus. Amém? Por mais que crer seja um ato livre, e nós só cremos se quisermos crer, se entende assim? Deus deu ao homem livre-arbítrio. Você só crê se você quiser crer. Crer é um ato livre. Mas há um detalhe importante sobre a crença na teologia bíblica, como também na fé bíblica. Mesmo que ao homem crer é um ato livre, que Deus assegurou para ele a liberdade de escolha, de crer ou de rejeitar, a crença, ela se apoia na fidelidade de Deus. Quando a gente fala que a crença se apoia na fidelidade de Deus, que a fé não se escreve sem a fidelidade dele ou da sua revelação, é porque o mérito é isso. Deus se revelou primeiro, e nada existia antes disso, dele se revelar. Então só há fé, só há crença se Deus deixar claro quem é ele. Então vamos respeitar isso. Não é a fé que você quer, não é a fé que eu quero, não é como eu creio, nem como você crê. Por mais que nós tenhamos liberdade de escolha, tem que ser como ele se revelou. Porque a fidelidade de Deus e a revelação dele prescreve fé. Ela indica o caminho de como o homem vai responder a ele. Por isso ela vem do ouvir, ou ela vem disso, da contemplação, do que Deus mostrou ser de maneira absoluta e particular. Então tudo seria resolvido se entrasse na cabeça de muitos de quem é o mérito. A gente vem dizendo sempre, olha, identifique de quem é a autoridade disso, de reger fé. E não cabe à igreja, não cabe ao homem, não cabe à religião, não cabe ao sistema, não cabe a nenhum de nós, pô. Porque essa autoridade vem de uma ordem superior do que a dos homens. Acima de qualquer homem. Porque senão é Deus, pô. É um mero esquema. Então eu sou a favor mesmo que Deus não exista se ele não tiver uma revelação particular e absoluta que proceda dele. Eu sou a favor de que Deus não exista mesmo, que não exista religião. Do que acreditar numa coisa que eu sei que foi o outro ali como eu, ou então, de repente, mais inteligente, que criou, que construiu, que arquitetou. Isso que ele chama de fé. Não podemos definir que fé, se esse conteúdo vem do homem. Sua fé só é legítima se aquilo que ela debruça a crer e entender e compreender sobre Deus vem do próprio Deus.
Então a fé pode ser definida, eu venho dizendo sempre, como instrumento de resposta, não como instrumento de conteúdo. Ela é a resposta, ela não é a fonte. Ela é a resposta do homem em relação ao que Deus revelou de si mesmo. Mas não pode ser exatamente isso, a definição da fé. Porque quem vai definir a fé não é homem. Então a gente pode traduzir fé por confiança, por certeza, mas não a ação e a vontade sagrada. A ação e a vontade sagrada, ela tem autoridade para dar início a um processo, como também ser a palavra final dele. Se é Deus no propósito, ele começou e ele vai terminar. E eu e você e a humanidade dentro disso, só representa o quê? A resposta, a confiança e a certeza disso, de que Deus revelou de início ao fim quem é Ele. Por isso que Jesus fala que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Ele é toda a verdade como Ele é toda a história. E nós encaixamos aonde? Nos encaixamos aonde nisso? Nós representamos exatamente a resposta a Ele, como também a certeza dEle, como também a confiança do que Ele vem revelando ser. Mas de capa a capa, na história, de início ao fim, o que prevalece é isso. É a vontade dEle, o caráter dEle, a sua ação, o seu julgamento, a sua soberania. Então diremos que a igreja nesse momento agora, ela está sucessiva a essa experiência, a entender e compreender Ele de capa a capa, e chegar a uma decisão se realmente é essa fé que ela quer. A igreja está sucessível a isso e entregue exatamente a essa experiência de que Deus defina o propósito e o plano dele completo. Para que você, eu e todos aqui realmente chegamos a essa conclusão. É isso que eu quero. Ou então, não é o que eu quero, rejeito. Essa é a nossa participação. Eu e você não estamos aqui para administrar nada. Nós só estamos aqui para isso, para cumprir a pauta do que foi definido. Então eu tenho fé, dizem alguns. Você tem fé, mas ela se apoia no quê? No intelecto, no sentimento, na tradição, na religião ou na revelação pessoal e absoluta de Deus? Então vamos separar as coisas aqui. A crendice da fé. Porque as duas coisas não se misturam, tá? Uma é pura, uma é genuína, santa, sagrada, a outra é filosófica. Elas não se misturam. Então por isso que a igreja revisa, pensa, lê, ora, para chegar na certeza disso. Foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Ele revelou e é isso que nós vamos obedecer. Não há interferência filosófica, não há participação de homens, está garantido aí. Isso, saiu da boca dele e da vida dele e nós estamos aqui para obedecer. É simples. Mas acaba sendo complexo por quê? Porque não é isso que as pessoas na verdade querem para a sua fé. Uma experiência direta com Deus e de um Deus livre, como soberano. Elas procuram exatamente o quê? A fórmula humana de fazer sucesso e emancipação própria por religião. Aí, meus irmãos, nós não temos como consertar esse tipo de desgraça. Aí vem o problema do cristianismo, tá? Como segue Marcos 16, 15 ao 18, João 15, do 18 ao 21, Mateus 16, 24, João 12, 26. Isso é teologia e fé. Deus é o conteúdo, Deus é o resultado, ao homem só cabe a resposta e a contemplação. Ou você vem ou você não vem, ou você crê ou você não crê. E se você não crê, você já está condenado porque Deus não te deu outra opção. Se você rejeita o que Ele revelou de si mesmo, você já está condenado e assumindo a tua condenação. Porque Deus não irá aceitar de forma alguma que a fé seja prescrita ou descrita ou instituída por você, por mim ou qualquer homem igual a nós. Amém? Essa é a lei. A lei que muitos não estão obedecendo. Quando a gente fala teologia bíblica, a gente define escritura, o estudo da escritura de Deus, ou seja, o estudo da revelação pessoal dele. Tá?
Por isso que eu falo teologia bíblica. Porque eu não estou tratando de um livro, eu estou tratando da Escritura, da revelação. E é a ação de Deus que virou Escritura e a Escritura que virou Bíblia. Tá? A definição da teologia bíblica é essa aqui, que Deus, pela encarnação, Ele se revelou de maneira particular e absoluta, como já falei, comunicando aos homens o instrumento padrão irrevogável disso, da vontade dEle e do caráter dEle. O que existe dentro desse padrão? Princípios, métodos, sistema que Ele usa para ser Deus, ou para revelar ser Deus. Em Cristo, ministério, pregação, chamado, serviço, obediência, conteúdo de fé, doutrina de fé, está tudo ali esquematizado e organizado pelo próprio Deus. Ele só desceu aqui para revelar. E está na sua carne isso, na sua vida isso. Então qual é a posição da igreja? Entender que todas essas características ou múltiplas ações dele definem a doutrina da igreja. É de lá que sai a doutrina, é de lá que sai a fé. Então o papel ou a posição do homem é identificar quais são esses elementos, identificar qual é essa doutrina que procede dele e manter a pureza disso e a legitimidade disso, do que ele foi, do que ele pregou, do que ele exerceu, do que ele testemunhou, na sua fé ou na sua experiência. Então a igreja é uma continuidade do que ele foi, e não o contrário. A igreja não escreve evangelho. A igreja não escreve doutrina, ela não tem autoridade para isso, gente. A igreja, ela é uma consequência do que foi visto em Cristo a nível de conteúdo e resultado. Foi claro? É isso que a gente chama de teologia bíblica. Não é a doutrina de Paulo, não é a doutrina de João, não é a doutrina de Marcos, não é a doutrina de Lucas. Elimina essas ideias. Olha o que João está falando aqui. Que aquele que se coloca contra isso é o anticristo. Que todo aquele que nega que a doutrina da igreja é a carne de Jesus, é a vida de Jesus, ele é o anticristo. Porque o Espírito de Deus que está na igreja professa, prega a carne de Jesus, a substância disso, do que nós temos que crer, histórica, do que nós temos que crer. Eu fui claro? Agora, o que é a teologia liberal? Seja ela medieval, seja ela moderna, seja como for, o que a teologia liberal ela define? Ela atribui um outro aspecto. Ela acredita que é importante o aparecimento histórico do Cristo aqui nesse mundo, reconhece que é importante falar de Jesus, confessar Jesus, com importância religiosa, com importância moral, mas fazendo distinção do quê? Eles separam fundamento de conteúdo de fé. Como que é feito isso, pastor? Eles definem que aquilo que foi revelado ali atrás, historicamente por Jesus, não tem competência e autoridade para julgar a igreja hoje no que ela precisa ser. Então eles deixam a critério da igreja gerar o conteúdo, mesmo definindo isso, que Jesus é importante e foi importante se registrar aqui na história o aparecimento dele. Olha que macabro, olha que satânico. E eles passam exatamente a corromper aquilo que foi visto nele, com más interpretações, com falsas divulgações, mas obviamente tudo aquilo encoberto, porque nem todo mundo consegue identificar, por exemplo, uma heresia hoje dentro da igreja. Essa capacidade ele só vai ter se ele conhecer o original. Se ele conhecer o original, ele consegue até identificar. Se ele não conhecer o original, como é que ele vai contrastar? É uma coisa praticamente impossível. Então diríamos que o anticristo está na igreja. Como saiu dela? E por que esta visão? Porque desde o momento em que a igreja se deixou orientar por razões, por ideias e intelectualidade, ela se perverteu, ela se corrompeu, porque não é isso que governa a igreja. E nem o seu pensamento de fé. É a revelação.
Então eu creio em Jesus, eu falo de Jesus, eu confesso Jesus, mas ele não tem a palavra final na minha vida, por quê? Porque aqueles que falam do Jesus primitivo e histórico não são confiáveis. Eu me refiro a Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os principais evangelhos da tua Bíblia. Ah, não são confiáveis? Então quem é confiável para narrar historicamente o que Jesus foi aqui nesse mundo? Tua mãe? Teu pastor? Tua igreja? A escolástica? Se aqueles homens que andaram com Jesus não são importantes o suficientes para narrar o que ele foi, legitimamente, literalmente, então eu não entendo na mão de quem está essa verdade e na mão de quem está essa autoridade de reger fé. E é esse sentimento que a igreja quer que você tenha. Que aquilo que foi revelado nele não existe autoridade para julgar a igreja de hoje, ou aquilo que os cristãos estão querendo exercer por aí. E qualquer pensamento, qualquer comportamento, qualquer ministério, qualquer serviço, qualquer atividade cristã que se desloque daquilo que Jesus foi e exerceu é heresia. E tem que ser repudiado por qualquer um de nós. Todo aquele que nega a carne de Jesus, nega a doutrina, irmão, e ele já está identificado como sendo o rival, exatamente por pensar dessa forma, de que aquilo que foi revelado pela carne dele não tem autoridade suficiente para ser a palavra final aqui hoje, por exemplo, na nossa experiência de fé.